STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas. Também com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto, Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, né? E na Rua Liberdade, 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível para você ver quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê os assuntos que hoje passam por aqui. Já eu vou falar sobre conjuntos na moda masculina. Não vai perder porque o papo tá muito legal. Ainda hoje nós vamos conversar sobre preenchimentos com ácido hialurônico e responder dúvidas frequentes. Não perca, daqui a pouco no programa da Regina eu vou conversar com vocês sobre o teste ergométrico, o que é e para que serve. E daqui a pouco no quadro Saúde em Casa, aqui no programa da Regina, a gente vai falar da diferença das empresas de cuidadores e de home care. Daqui a pouco no programa da Regina, assista o balanço da nossa trajetória. Mais um vídeo da nossa série filmada diretamente aqui da Vitalvet. Vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia, suas indicações, qual o melhor momento para ela ser iniciada. Comigo aqui hoje no programa da Regina, um novo parceiro, né? Ele que é o Matheus Pinto, lá da assistência técnica da Apple, que é a iMove, uma loja fantástica, que eu acho que, olha, eu já fiquei apaixonada, espero que vocês tenham visto, né, nas minhas redes sociais, que é a iMove. Lá na 24 de outubro, no 529, vocês vão ver aqui daqui a pouquinho na tela. Mas eu queria começar, Matheus, te perguntando quem é a iMove, para o pessoal que ainda não foi conhecer. A iMove é uma assistência técnica especialista em equipamentos Apple. Então a gente faz todo tipo de manutenção em todos os equipamentos, principalmente... Computadores também, enfim, vocês também têm todos os acessórios originais, né? Sim, temos acessórios originais, temos peças originais diretamente da Apple. Nós somos IRP, somos homologados pela Apple. E além disso também acessórios, venda de equipamento. Vocês têm também, vendem celulares, né? Também. Sim, vendemos. Novos e seminovos. Novos e seminovos. Mas exatamente. claro que, né, com excelência, ou seja, passa pelo crivo, né? Sim, como nós temos acesso à Apple, a gente tem acesso ao diagnóstico da Apple, então todos os equipamentos passam pelo diagnóstico da Apple, dando tudo ok, a gente coloca para venda o equipamento. Acredito que esse seja um dos maiores diferenciais da iMove, Sim. né? Essa questão da excelência, da qualidade. Sim, excelência, qualidade, cordialidade. Então, esses são alguns dos nossos pilares e são os diferenciais no atendimento também, né? É verdade, isso eu posso comprovar, porque eu estava lá na loja, vi que todas as pessoas que chegam são muito bem atendidas e realmente vocês dão atenção, porque às vezes a pessoa vai numa loja de assistência técnica, entrega o aparelho e a pessoa está conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e a pessoa tem várias dúvidas, né? Geralmente, quando ela tem um problema no telefone. Uma das regras que a gente tem na loja é que não tem um período de tempo X para atender um cliente. Às vezes tem um cliente até, talvez às vezes um pouco mais idoso que precisa de uma atenção maior, ele passa às vezes uma tarde lá com um atendente e a gente não tem uma regra de, olha, deu meia hora, Sim, acabou o atendimento. Tem que acabar. Não é. Bom, enfim, e o diferencial, digamos assim, do iPhone, né, e dos produtos Apple? Porque muita gente tem essa dúvida também. Ah, pois é, mas qual a diferença do Android, né, para o iOS e tal? Vou falar duas coisas só. Uma que é não trava, né? Ele não trava. E a segunda, o valor que ele tem de mercado. Por exemplo, tu compra um equipamento hoje, um iPhone de R$5.000, novo. Daqui um ano,
tu consegue revender ele por pelo menos 13.500. Então, se tu colocar em um ano, teve um custo de R$ 1.500 esse equipamento, que se tu comprar de alguma outra marca, a depreciação dele é bem maior. Então, Mas muita gente fala assim, mas o iPhone tem várias regras que são difíceis, que não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele também te dá muito mais segurança. dá muito mais segurança, exatamente. Ele é mais fiel, né? As funcionalidades, segurança também. E as pessoas hoje, como tu é assistência técnica, o que mais chega lá de problemas? Que as pessoas às vezes são erros que elas mesmas cometem com seus aparelhos e que poderiam evitar. O que eu costumo falar são acidentes, né? Então, um acidente todo mundo tá suscetível a acontecer, e são tela quebrada, a tela da frente e a tela de trás hoje. Porque o iPhone hoje ele é vidro. Ele é todo de vidro, exatamente. Então é um cuidado que você tem que ter imenso. Exatamente. Tá, mas e assim, na questão das configurações mesmo? Porque às vezes a gente mexe em coisas e depois a gente diz assim, o meu telefone não tá fazendo tal coisa. Daí chega lá, ele te prova na mesma hora. Não, é que tu mexeu aqui nessa coisinha. Na acessibilidade tem bastante coisa ali, que tem configurações de acessibilidade que tu pode, por exemplo, dar 3 toques na tela e ele mudar de cor, a tela. Então tem bastante questão de configuração assim também. Mas e a gente auxilia sem custo nenhum quem precisar. Isso era importante saber. Quer dizer, a pessoa tá com dúvida, ela vai lá na iMovie e vocês não cobram, apenas auxiliam ali. O primeiro atendimento não tem custo nenhum, análise, orçamento. Quantos técnicos hoje trabalham lá? Somos 5 técnicos. E eu vi que vocês realmente têm um volume de trabalho enorme, né? Sim. As pessoas realmente já confiam muito e vão lá largar. Sim. Agora, tem uma outra pergunta que eu sempre ouço, porque sempre usei iPhone, que é aquela assim, tá, mas por que é que o iPhone tem que lançar um modelo novo a cada ano? E as pessoas falam assim, porque é para gastar. A verdade é uma atualização da tecnologia, sempre vai ter alguma coisinha a mais, né? Vai ser uma câmera melhorada, tela melhorada, bateria melhorada, então todo ano a tecnologia vai mudando, né? Hoje tem os robôs aí já. Pois é, os maiores problemas que a gente tem hoje são de bateria, assim, que realmente as pessoas reclamam e que daí a tecnologia está melhorando mesmo essa questão da bateria? Tá melhorando sim a tecnologia, inclusive até saiu uma reportagem essa semana que descobriram um novo material para fazer uma bateria que é muito mais compacta e a duração muito mais longa. Talvez aí nos próximos anos a gente tenha uma grande mudança. E as novidades, assim, por exemplo, o último agora é o 15, né? Isso. Esse 15, assim, é diferente no quê dos anteriores? Assim, o que já veio de tecnologia modificada? Câmera, a tela, bateria e o design. Tudo, ou seja... Impressionante. Só que não é uma discrepância, tipo, de um Nokia tijolão para um iPhone 15, não. A tecnologia vai avançando ano a ano. E é engraçado como antigamente a gente tinha celulares, tanto o Android quanto o iOS, pequenos. E eles estão crescendo, ao contrário, a gente deveria achar que eles deveriam diminuir, né, por causa do espaço e tal. Mas não, realmente as pessoas estão buscando também esse telefone maior. Sim, para trocar por outros equipamentos. Por exemplo, a TV hoje a gente utiliza muito menos do que antigamente, né? Mas utiliza, tá? Mas utiliza. Mas tu consegue hoje assistir... Ver TV também, claro, no celular. Assistir no celular. Tem muita gente que assiste no celular. Exatamente. Não tem nem tempo para parar em casa para ver TV, né? E os acessórios são incríveis, porque eu vi lá muita coisa que me lembrou, tem rádio relógio, eu peguei um lá, um rádio relógio que é rádio relógio, toca música Bluetooth, tem rádio. Quer dizer, cada vez mais a Apple está entrando em todos os mercados, digamos assim. Sim. E tem os acessórios também que são homologados pela Apple, né? Então, aumenta mais ainda a gama de acessórios para você poder utilizar com o seu equipamento. E vem as parcerias, né? Que tem agora vai ter um lançamento, né? Sim, tá chegando pra gente essa semana. Que é com... Coca-Cola. Gente, maravilhoso. É a Will com a Coca-Cola. Que daí vai ter o quê da Coca-Cola com ela? Vai ter a caixinha de som... Vai ter carregador, tudo personalizado da Coca-Cola. Fone também, exatamente. Ou seja, que parceiro, hein? Sim. Pouca coisa. Bom, então tá, mas muito obrigada pela tua presença aqui, Matheus. Voltem sempre para trazer novidades pra gente, tá? E é isso, assim, a nossa parceria segue. Vocês vão ver nas redes sociais também sempre as novidades, né, que tem aqui. Sim. Gente, como é que tá lá o seu jardim, a sua sacadinha, aquela que você fechou? Precisa de um móvel bacaninha, diferente, aconchegante? Então procura na Lemert, gente. Olha, móveis exclusivos, de excelente qualidade e, claro, que mais baratos. Dá uma olhadinha.
Vamos falar da sua segurança? Agora tem a dica do Grupo STM. Ao chegar em casa a pé, tenha as chaves sempre em mãos. Isso evita que você fique vulnerável, né, a um possível assalto ou mesmo ficar procurando as chaves na bolsa ou na mochila. Dica simples que pode proteger sua vida. E para você ficar tranquilo, contrate os serviços da STM, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas e serviços de monitoramento. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio, no trabalho, com um orçamento que sempre cabe no seu bolso. E agora oferecendo mais uma novidade ao mercado, que é a portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3.000 clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota. Seu condomínio mais seguro com o menor custo. No nosso espaço aqui de arquitetura, comigo o Thales Beyer Ferreira, que vocês já conhecem muito bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória de vocês, né? E que aliás é muito excelente, digamos assim, é muito perfeita nas duas áreas, né? Que é a restauração de valor cultural e projetos, claro, de arquitetura de interiores, né? De imóveis em geral. O que tu ressaltas na área de restauração? Na área de restauração, a inclusão dessa arquitetura de interiores que pode propor algo novo, algo mais contemporâneo, e às vezes a gente consegue fazer o contraponto do antigo com o novo nessa questão, né, do restauro com essa arquitetura de interiores, com esta construção de um equipamento novo. Né? Na reciclagem, aliás, tu fica mais numa área e o Luiz em outra, é isso? Isso. Sim e não, né? Isso. A gente está sempre ali trabalhando juntos, né? Sempre tem uma ideia, sempre tem algum pitaco, alguma conversa. Nós trabalhamos juntos. Nas duas áreas, nas duas áreas, Até porque eu fui lá atrás, fiz uma especialização nessa parte de restauro para poder, então, também entrar com essa expertise ali com ele, né? Que eu acho que a gente tem que estar sempre E, aliás, pensando. o restauro, na verdade, é tão detalhado, né? Que é impossível, assim, trabalhar sozinho, né? Precisa mesmo de 4 mãos, 4 olhos para ver isso, né? Eu acho que quanto mais equipe se trabalhar nisso, melhor, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre dividindo, ouvindo, conversando, né? Eu acho que isso é importante na arquitetura também. E quanto de área, assim, vocês já projetaram? Na parte de arquitetura de interiores, por exemplo, ano passado, se eu somar, a gente trabalhou em torno de 3.500 metros quadrados, que é uma quantidade boa, muito, né? É uma área boa. Porque vem toda a parte, né, do restauro, que tem projetos que são sempre de grandes volumes, né, de áreas, e tem toda essa parte de arquitetura de interiores, tá? Esses apartamentos tendem a cada vez ser menores, né? Parece uma tendência. Mas somando tudo, a gente trabalhou essa parte de arquitetura de interiores
próximo aí uns 3.500. Então a gente pode medir aí a experiência, por exemplo, de um arquiteto, a trajetória dele, por conta disso também, né? Da metragem que trabalhou já. Eu acho que a experiência também a gente vai adquirindo com o tempo de trabalho, né? A quantidade de trabalho, quanto mais diversidades aparecerem aí na frente, né? Eu acho que a gente vai conseguindo lidar com essa situação, né? Com essas situações novas, com esses desafios. E aliás, acho que sempre tem situações novas, né, Thales, na vida da gente, em qualquer área, né? Eu acho muito bom. Eu acho desafio, que é necessário. né? Claro que sim, porque senão a gente ia viver numa mesmice, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter o novo, né? Eu acho que isso nos dá mais gás, nos dá mais vontade de conhecer, de aprender, porque senão tu vai fazer sempre a mesma coisa. E eu acho que fazer sempre a mesma coisa deve ser muito chato. Bom, e em que nível de execução, assim, estão esses projetos? Então, a parte de restauro, o Luiz já deve ter comentado, e a parte de arquitetura de interiores, a gente está agora abrindo 3, 4 brechas, espaços, né? São arquitetura comercial, a gente está finalizando um trabalho, está iniciando um outro, que é um desafio muito grande também, vai ser um anexo de uma confeitaria, então que dá para brincar, né? Então, a gente está concluindo alguns trabalhos e iniciando outros projetos novos, que é sempre bom. Pois é, e falando em projetos novos, a gente precisa hoje dizer que tudo aqui, quase sempre, né, no programa da Regina é por temporada, e hoje, né, o Thales se despede da temporada deles, que foi bem longa, né, foi de 6 meses, a gente falou muito de restauro, falou de projetos também de arquitetura de interiores, mas claro que as portas e janelas aqui estão sempre abertas, né, para eles, e é isso, né? Isso aí. Tem que dar um tchau e trabalhar lá na tua área agora. Com certeza. Produzir coisas novas para uma próxima temporada. Com certeza. Né? Vamos lá. Vamos sim. Muito obrigado. Obrigada, Eu tá, agradeço, Thales, né? por esse tempo esse carinho. aí. Não, Imagina. Nós é que agradecemos o carinho. Valeu. Comigo aqui, ele que vocês já conhecem muito bem, Alexandre Pires, CEO da ACG Home Care. E o nosso assunto hoje é exatamente explicar um pouquinho, né, do que faz a ACG Home Care e dessa diferença que as pessoas muitas vezes têm essa dúvida da empresa de cuidadores. Porque existe, né, uma empresa só de cuidadores, algumas empresas só de cuidadores. Ótimo esse tema, Regina. Eu acho que é de extrema importância a gente diferenciar esses dois segmentos, né? Existem empresas que são exclusivamente de cuidadores. Não existe uma regulamentação para essa empresa. Eles não são vistoriados pelos órgãos de saúde, né, como a Anvisa, os próprios conselhos de medicina, de enfermagem. Isso só acontece com as empresas de home care. Então, essa diferença na hora de cuidar, então o cuidador ele fica praticamente como na categoria de serviços domésticos, né? Pois é, como é que é o funcionamento, a diferença, né, do profissional cuidador, como é que é na prática, e o profissional da ACG Home Care? É a supervisão acima de tudo, né, Regina? Porque nós temos aqui, dentro de uma empresa de home care, que está vinculada aos órgãos de saúde, nós temos obrigatoriamente uma supervisão do médico responsável técnico, da enfermeira responsável técnica, além dos enfermeiros visitadores. Então existe toda uma complexidade, uma ordem que esses profissionais precisam seguir. Importante salientar, uma empresa de home care pode ter técnicos e cuidadores, mas uma empresa de cuidadores só pode ter cuidadores, não pode ter o técnico. E eu já ia falar, e outra coisa, o atendimento da ACG é multidisciplinar, ou seja, não é só o cuidador. Tem ali também, vocês dão outros segmentos, né? Nutricionista, enfim, tem todos os tipos de equipe multidisciplinar voltados à saúde. Então a gente tem terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, os médicos, os enfermeiros. Então a gente faz desde a internação domiciliar, que pode ser de 6, 12 ou 24 horas, até mesmo os pacientes apenas de prestação de serviço. Um procedimento de enfermagem, por exemplo, Regina ficou doente, precisa tomar um antibiótico. Ao invés de tomar esse antibiótico EV no hospital, ela contrata a ACG e faz o antibiótico em casa, na tranquilidade do lar. A cada 12 horas ou uma vez ao dia, vai lá o profissional administrar o medicamento. A Regina está segura em casa, não precisa se preocupar em pegar uma bactéria dentro do hospital, que hoje é tão comum, né? Os hospitais lotados, outra gente liberou leito no hospital, que isso também é muito válido, né? E faz na tranquilidade de casa o seu processo de saúde, o seu atendimento de saúde. Tá, e aí, claro, porque o que vai acontecer com isso? A empresa de cuidadores muitas vezes vai ter um preço diferente da home care.
Porque é por isso, é muito mais simplificado Exato. esse atendimento. A gente consegue, termina se encarecendo mais o atendimento de home care, só que tu ganha em qualidade do atendimento. Então isso é uma opção que na hora... Não, e em profissionais também, no sentido de que nós temos vários profissionais de várias áreas. Exato, que podem atender aquela complexidade daquele paciente. Enquanto de cuidadores não pode trabalhar dessa forma, né? Então não é desmerecendo de forma alguma. Não, são diferentes. São diferentes, é só para as pessoas entenderem realmente o que é um segmento e o que é o outro segmento. Não, e até vai também da necessidade da pessoa, porque daqui a pouco é isso. A pessoa tem uma necessidade menor que ela poderia contratar uma empresa só de cuidadores. Exato. Não é o caso, de repente, de uma outra que precisa de um atendimento mais diferenciado. Exato, mas a questão aí é toda a segurança do processo, que é o que a gente tem batido aqui nesse ano, né? Que são as nossas metas que a gente já conversou semana passada. Então, essa questão da segurança do paciente, numa empresa de cuidador, ela cai um pouco, né? Porque não tem a supervisão e não tem a necessidade dos órgãos de saúde fiscalizarem. Uma empresa de home care tem essa fiscalização. Então, na hora de optar por um tipo de serviço, verifique bem, né? Outra questão que eu gosto de salientar sempre quando as pessoas me perguntam dessa dúvida, né? Dessa diferença, é por que a empresa, né? Quem é que vai se responsabilizar se acontece algum erro no tratamento da minha mãe se é só uma empresa de cuidador? Ninguém. Ninguém. Porque a empresa de cuidador... Mas isso fica claro para a pessoa, por exemplo, quando ela contrata esse serviço? Eu deixo claro no nosso segmento. Nas empresas de cuidadores, nem sempre é conversado desta forma. Então, na hora, tirem essas dúvidas com a empresa, com aquele segmento que tu vai optar, né? Mas eu posso garantir aqui que o processo seguro está dentro de uma empresa de atenção domiciliar, de uma empresa de home care. Porque daí há a responsabilização total disso. Quer dizer, tu responde por toda aquela história... Aconteceu qualquer problema e a gente sabe que tu responde mesmo. Por exemplo, nós temos todo um serviço de farmácia por trás que a gente faz a conciliação medicamentosa. Né? Então, imagina tu ter uma empresa que vai... O teu idoso lá tá precisando só de serviço de cuidador. Só que precisa ter o respaldo das medicações se estão nos horários corretos, para não dar incompatibilidade na droga a ser utilizada. Aí deixa aquela pessoa mais sonolenta ou deixa aquela pessoa mais esquecida. Tem drogas que fazem isso, né? Então, uma empresa de home care existe um farmacêutico por trás. Numa empresa de cuidador já não. Então, isso são algumas das diferenças. Além de toda aquela gama que a gente falou agora há pouco, esse serviço de farmácia também é muito importante dentro de uma empresa de que a ACG, ela está por trás de tudo. Por tudo, exato. A gente gerencia toda a vida, a qualidade de vida de um paciente em casa. Né? E que isso é o mais importante. Tá bem. Então, o Alex sempre esclarecendo aí as dúvidas de vocês, né? E hoje em dia, cada vez mais a gente usando, sabendo que precisa ser usado esse atendimento em home care. Obrigada, tá, Alex? Obrigado, Regina. Obrigado. De novo aqui no consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, a gente está fazendo essa série então sobre check-up, né? Você vem acompanhando os exames que fazem parte do check-up, que é muito importante. São exames simples, como a gente já explicou aqui, né? De custo baixo, inclusive. E hoje a gente vai falar de um que eu realmente já falei para ele, que eu tenho até medo de ter que fazer, que é o teste ergométrico. Porque só de saber, doutor, já me dá uma coisa, entendeu? Eu acho que as pessoas têm um pouco isso. Na verdade, quem não corre, né, profissionalmente, quem não faz esse tipo de exercício, eu acho que tem um pouco de receio de fazer o teste ergométrico. Às vezes sim, mas é importante ressaltar que, na realidade, praticamente não se vai correr no teste ergométrico. Porque os protocolos atuais, eles combinam a aceleração da velocidade da esteira ergométrica, que é uma esteira bem parecida com o que tem em academias, que as pessoas têm em casa, uma esteira comum, claro, tem mais capacidades do que uma esteira comum e também vai se aumentando a inclinação. Tá? O objetivo desse exame, então, esse exame que é chamado teste ergométrico, ele usa então a esteira, certo? E o traçado do eletrocardiograma durante esforço. Então, ele também é chamado de eletrocardiograma de esforço. Ao contrário do eletrocardiograma de repouso, que nós falamos 2 programas atrás, certo? Então, qual é a função dele? É a gente ver se, durante o esforço físico, surgem alterações do eletrocardiograma que sugiram alguma doença. Por exemplo, obstrução de coronária. Então, durante o esforço, se o paciente tem uma obstrução de coronária, existem alterações bem características do traçado do eletrocardiograma que nos apontam que esse teste é positivo, por exemplo,
para a isquemia do coração. Mas então, nesse curto espaço de tempo, porque na verdade são 5, 10 minutos, já pode aparecer esse tipo de Já coisa? pode aparecer. Não teria que ser um tempo maior? Não, porque o objetivo que a gente procura no teste ergométrico é que a frequência cardíaca aumente bastante. Que ela chegue na chamada frequência cardíaca submáxima, certo? O que é a frequência cardíaca submáxima? É a frequência cardíaca que a gente encontra diminuindo de 195 a nossa idade, certo? Então, se eu tenho 40 anos, a minha frequência cardíaca máxima, que o cardiologista vai me deixar andando e aceleradamente até chegar aos 155 batimentos por minuto, tá? Por que é importante chegar nessa carga de esforço? Porque aí o teste ergométrico ele tem capacidade diagnóstica. Se a frequência cardíaca não sobe muito, ele pode ser um teste normal, mas ele é chamado ineficaz, porque ele não atingiu o grau de esforço físico nos quais está demonstrado que alterações subclínicas, que não se manifestam clinicamente, podem se manifestar pelo eletrocardiograma. Ele também é importante para a gente avaliar o comportamento da pressão arterial durante o esforço. Então, pacientes que a gente tem dúvida se ele é hipertenso ou não, o que a gente vai ver no teste ergométrico, ele vai ver uma subida muito brusca da pressão arterial e ele vai fazer uma hipertensão durante o esforço. E também é importante para avaliar uma outra situação cardíaca, que são as arritmias cardíacas. Então, se no pico do esforço começam a surgir arritmias cardíacas de maior complexidade, isso nos ajuda no diagnóstico também e certamente no tratamento que vai ser implementado a seguir. Então, é de novo um exame simples. Na maioria das vezes vai se correr durante 1 ou 2 minutos, bem no finalzinho do exame, tá? Só vai ser necessário correr se a frequência cardíaca não subir da maneira desejada, e isso normalmente só vai acontecer com quem é treinado. Então, para os pacientes em geral, a maioria deles nem chega a correr no final. Eles vão só caminhar aceleradamente com uma inclinação grande. Porque eu acho que as pessoas têm medo. Eu fico pensando isso assim, quer dizer que se então eu ficar quase sem respirar e tal, ficar mal da respiração, é porque eu tenho alguma coisa? Não necessariamente, pode ser só descondicionamento físico. Né? E mais importante também, o teste ergométrico nos permite calcular a capacidade funcional da pessoa, para nos mostrar se ela tem uma capacidade funcional boa, ruim ou regular. Tá? E isso tem implicações, por exemplo, se esse paciente está querendo fazer um programa de treinamento físico depois. Então, isso ajuda, por exemplo, o educador físico a programar, vamos dizer assim, o planejamento do condicionamento físico dessa pessoa baseado nos achados do teste ergométrico. Então, além de servir para um check-up, para excluir essas doenças cardíacas que eu mencionei, ele também é importante para poder possibilitar a realização de um treinamento físico posterior, se a pessoa assim desejar, com dados bem objetivos de quais são os objetivos a serem alcançados. Tá bom, então chegamos ao fim aí dessa série, né, de exames que fazem parte do check-up. Agora você sabe tudo isso, agora é só planejar esse check-up. E é importante dizer que não dói, é barato e dá informações extremamente valiosas para o cardiologista. E segurança, né? Para que a gente vai depois ter, pelo menos aí daqui um tempo, poder fazer outro check-up, né? Exatamente. Ou seja, a gente fica bem o importante é seguro. fazer periodicamente isso. Exatamente. Tá bom, obrigada, Gilberto. Obrigado. Gente, hoje eu estou aqui na Simoneto de Canoas, que está lindíssima. Te convido a conhecer também. Mas se não puder vir até a loja, não se preocupe. A Simoneto tem a opção do briefing online, para que você dê logo início ao projeto dos móveis planejados e tire seus sonhos do papel. Espaço Elite Acting de hoje, estão recebendo aqui mamãe e filho, né? Que é o Di Bueno e a Daiane Bueno. Eles vieram contar um pouquinho da trajetória de quem entra na Elite, né? Já vou saber agora há quanto tempo. Vamos começar com o Di. Di, quanto tempo faz que tu já tá na Elite Acting? Faz mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio já? O que tu já fez nesse meio tempo lá? Eu fiz 7 monólogos, um curta e uma peça de teatro. Tudo isso, menino? Tá, e tu quando entrou assim, tu entrou na verdade para fazer teatro, tu tinha ideia do que seria
entrar na Elite? O que tu ia poder fazer lá dentro? Eu não sabia de nada da Elite. Quando eu entrei nela, começou a me despertar esse negócio de artista. Eu comecei a gravar os vídeos, fazer as coisas. E assim foi os monólogos, o curto e a peça. Não, e tu de cara foi fazer monólogo já? Como é que tu te sentiu? Com vergonha da primeira vez. Mas hoje tu já tá bem menos tímido, é isso? Sim. Então já passa o microfone para a Daiane, que eu quero justamente saber isso. Quer dizer, o que tu nota de diferença no Di, de lá para cá? Quer dizer, o que ele trouxe para casa dessa história da Elite? O começo foi meio constrangedor para ele, né? Ele ia apresentar e ficava assim, mas depois foi só o primeiro. Mas tu percebia isso? Tu ia assistir e percebia? Sim, mas foi só o primeiro. É. Foi só o primeiro, que foi 2 meses depois, ele já fez o primeiro monólogo. Depois ali, quero E participar de sozinho todos. ele já foi Quero evoluindo participar sozinho? de todos. Sozinho, ele inventava, o último monólogo dele, ele inventou, não sei de onde ele tirou, mas ele quase morreu rindo. Porque ele também tem meio esse lado da comédia, ele gosta. E fora isso, ele fez feiras, fez outras coisas, por quê? Porque a Elite ensinou com as aulas, né? Teve as aulas online também. Agora, isso é bacana, né? Quer dizer, trazer alguma coisa para a vida, né, do adolescente, enfim, do jovem, da criança, porque muitas vezes isso serve para muitas coisas da vida, né? Para a escola, desenvolvimento deles, desenvolvimento, né? Para essa conversa em casa, Sim. né? Já passa para ele em dia, que está fazendo assim com a cabeça. Quer dizer, lá na escola também mudou alguma coisa para ti? Mudou. Aproxima bem o microfone. Mudou meu jeito de falar, eu comecei a me envolver mais com as pessoas, comecei a rir demais, porque eu já sou assim, mas... Não sei, a Elite mudou minha vida. Olha, coisa boa ouvir isso. Tá, mas e assim, tu tá pensando em projetos futuros, tipo, tu não era antes, assim, não queria ser ator, enfim, e agora tu quer ser, isso é profissão para ti? Ou é, na verdade, uma coisa que vai te trazer muitas outras coisas legais e que tu pretende seguir? Eu queria seguir essa carreira para ir para vários lugares do mundo, conhecer The Rock, as pessoas famosas. Uma já conheci, né? Tu, né? Oi! Mas olha, quem sou eu, gente? Então, mas que bom, né? Mas é isso, quer dizer, também a gente aqui proporciona também essa coisa da TV, que na verdade tu não deve ter vivido ainda, né? Tu viveu o YouTube, provavelmente. Tu já também tá nas redes sociais? Como é que tu... Sim. Como é que tu te faz nas redes sociais, te apresenta? Eu não sei muito bem, eu falo, e aí galerinha, não sei o quê, aí eu começo o vídeo, me apresento para as pessoas e... E é diferente essa linguagem da linguagem do teatro, da linguagem do cinema? É. E o que tu gosta mais? Teatro. É. Teatro tu vê a pessoa. Não é complicado isso? Porque, assim, logo no início, né, tu falou, ele ficava meio constrangido por isso, porque a gente sente as pessoas estão ali. Mas para isso temos lá os professores, né, como o Vinícius, que estão aqui. Então, ele está fazendo sinal aqui, o Vinícius está aqui. Se apaixonou, ele está dizendo, pelo teatro. E é bem isso mesmo. Então, as pessoas, né, é difícil tu começar, mas depois tu fica à vontade. Vê aquelas pessoas todas e não fica nervoso? Não. Nervoso é quando a gente vai falar, meu Deus, eu esqueci a fala no meio do meio do Bom, negócio. isso acontece muito, né? O negócio de esquecer a fala. Eu tenho muito medo disso também. Mas isso também é um treino. O que tu aprendeu, assim, por exemplo, sobre teatro com esses professores maravilhosos que tem lá na Elite? Que a gente tem que fazer exercício vocal para na hora de falar a gente não ficar gaguejando, virar um gago. Cuidar da voz, né? Também saber colocar a voz, né, em determinados momentos. Sim. Enfim. Mas olha, quero agradecer bastante vocês terem vindo aqui, tá bom? Porque a gente traz esses depoimentos justamente para as pessoas que estão em casa saberem como isso é bacana, que nem sempre a pessoa vai ser ator, atriz, enfim, mas que traz uma grande experiência de vida, né? Empresta ali para ela encerrar. Que no começo a gente tem medo, qualquer mãe que vai começar, às vezes, não, que onde é que a gente está indo, né? Mas eu tive a confiança, fui muito bem atendida. Logo em seguida já começou o atendimento deles com ele, assim, a chamarem ele. Me surpreenderam com tudo que está acontecendo. Portanto, olha todos os trabalhos que ele fez em um ano. Sim. E esse ano ele tem mais coisas. Legal. Ainda. Já projeto, vai gravar um filme. Nossa. Então tem várias coisinhas acontecendo. Olha, super obrigada para vocês, tá? Valeu aí o depoimento. Gente, vamos para o intervalo agora. O programa da Regina é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades, vocês viram aí. Patrocínio especial da Simoneto Grupo do Arte, na Avenida Plínio, Brasil Milano, 1689.
também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, e claro, lá em Canoas, na Rua Liberdade, número 46. Porque os ambientes mais lindos, mais modernos, mais maravilhosos estão na Simoneta. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. Então, no Espaço Estilo Simoneto, hoje eu estou recebendo aqui a Betânia Devens, que é engenheira civil, especialista em estruturas e, claro, parceiraça, né, aqui da Simoneto. E hoje ela veio conversar um pouquinho com a gente. A gente tem trazido aqui muitos parceiros, né, de diversas áreas, até para que vocês conheçam toda essa preocupação que a Simoneto tem, né, de trazer pessoas próximas e deixar uma casa toda aí completa e feliz, né, Betânia? É isso mesmo. Tudo bem? Prazer Tudo em te bem, receber. Regina. Começa me contando então como é que surgiu aí essa parceria com a Simoneto. Então, foi no ano de 2023, né? Que Faz pouco então, né? Um ano mais ou menos. Eu conheci a loja. É muito legal essa parceria porque a gente consegue pegar eles conseguem entender o projeto desde sua concepção. Claro, né? que sim, isso é bem importante. Isso é bem importante. E tu trabalha com projetos residenciais aí há 6 anos, mais ou menos, é isso? Isso, 6 anos eu trabalho com projetos de pequeno porte, né? Casas, sobrados. E que experiências assim tu diria que tu ganhaste já com esse trabalho? Olha, muitas experiências. E cada projeto é muito completamente diferente. novo. É completamente novo. A experiência do cliente é diferente, a experiência de execução de obra é diferente. Em cada projeto é único mesmo. E aí, agora, quer dizer, tu faz, vamos dizer, o primeiro passo, né? O começo para o cliente. E depois, claro que também vem para a Simoneto, né? Ou seja, existem muitas etapas aí. E tu chega a acompanhar também essa etapa seguinte, de repente, ver o que o cliente vai querer depois? Isso. O que acontece? O projeto, ele tem várias etapas na sua concepção, né? Na sua formulação. A gente trabalha hoje com tecnologias legais para você conseguir fazer um projeto de excelência e para que ele chegue na mão do pessoal da Simoneto e tudo de uma forma mais redondinha. Sim, a importância da elaboração, né? Isso. Bem feita. Onde eles consigam compreender o espaço, né? Compreender o projeto, compreender o ambiente. E que não tenha, por exemplo, um pilar no meio da sala para atrapalhar o bom andamento da coisa, claro. Tá, e me diz uma coisa, tu falou aí, né? Vocês usam muita tecnologia hoje. Que tipo de... O que vocês... Tu poderia citar, assim, que tu usa hoje para projetos? Hoje a gente trabalha com BIM, que é o Building Information Modeling. É uma tecnologia onde a gente consegue fazer o projeto de uma forma virtual, uma concepção virtual da construção. Isso permite que todos os erros que poderiam acontecer lá durante a execução da obra, eles sejam corrigidos antes. Então, tu chega para a obra com um projeto muito mais elaborado e muito mais
redondinho, né? Não, e te traz agilidade também. Isso. Demora muito menos para tudo, para ficar pronto, vamos dizer assim, porque realmente tu vai usar uma tecnologia. Reduz tempo de obra, traz economia para o cliente, traz qualidade, né, na construção. Agora, isso também traz, claro, um bom resultado para o impacto financeiro, né? Na construção aí, utilizando essas novas tecnologias. Isso mesmo. A gente tem na questão de custo total de obra, utilizando esse tipo de metodologia, reduções de até 10% do custo total da obra. Então, uma obra de 1 milhão, tu pode economizar 100 mil reais só conseguindo fazer esse projeto que tem uma funcionalidade melhor, uma qualidade melhor, né? A gente pode reduzir tempo de obra também. Uma obra que duraria 24 meses, ela vai durar 22. E isso é muito bom tanto para nós quanto para o cliente, né? Tá bom. Obrigada, viu, por vir aqui trazer essa experiência pra gente, Betânia. Obrigada a você. Valeu aqui. Obrigada mesmo. Então, o nosso assunto hoje, aqui no consultório da doutora Stephanie Mainardi Seuelin, é preenchimento com ácido hialurônico. Já quero começar perguntando se esse ácido hialurônico que a gente ouve é igual, quer dizer, é o mesmo produto sempre? Sim, a fórmula, o ácido hialurônico é o mesmo. O que muda? Muda a densidade dele. Então, por exemplo, para preencher uma olheira, que é uma pele bem fininha, nós temos que usar um ácido hialurônico mais fininho, moldável, para não formar aquelas bolsas e ficar feio. O lábio tem que ser macio, tem que manter o toque, tem que ser maleável, porque nós precisamos sorrir, falar, comer. Então tem que ser outra densidade de ácido hialurônico. Quando nós vamos fazer um contorno facial, um preenchimento de queixo, um preenchimento de arco zigomático, tem que ser mais denso, porque ele tem que fazer, às vezes, do osso, tem que ficar marcadinho. Então muda também a densidade, a dureza desse gel. É a mesma coisa, eu gosto de citar o exemplo da gelatina. A gelatina, se tu fizer ela mais diluída, ela pode ser suco de gelatina. Se tu fizer ela um pouquinho mais durinha, ela fica um gelzinho. Se tu fizer ela bem rígida, ela forma aqueles quadradinhos que tu pode usar como estruturação. Então é a mesma coisa, o ácido hialurônico é o mesmo, mas a densidade, a dureza dele muda. E cada região tem uma indicação num produto diferente. Por isso é tão importante a gente procurar um profissional correto, né, especializado nisso, para que não use produto errado, né? Porque aí eu cito outro exemplo, eu adoro esses exemplos, tá? É a mesma coisa, um carro que vai dirigir no barro, tem pneu específico para barro, tem pneu específico para asfalto, tem pneu específico para gelo, para neve. Se tu pegar um carro e botar o mesmo pneu e andar em todos esses solos, ele anda? Pode andar, mas vai andar bem? E pode dar acidente, né? Então é mais ou menos isso. Tem profissionais que escolhem uma ou duas densidades e usam meio que em tudo. E aí pode sim complicar ou os resultados não ficarem bons. Então é bom que tenha esse cuidado, saber a densidade, cada região, o que vai acomodar no rosto, a duração. Então, essas isso as que eu ia diferenças. te perguntar agora, sobre durabilidade, né? Quando a gente tem que fazer manutenção desse preenchimento, como é que é? O ácido hialurônico é uma coisa que está no nosso organismo, nós produzimos ele, então a gente também degrada ele. Então, quando nós aplicamos o ácido hialurônico, ele tem uma duração que difere de acordo com essa densidade. Então, aqueles que são bem molinhos, que é como se fosse o suco da gelatina, e que a gente usa para hidratar a pele, ele vai ser consumido mais rápido. Os que são mais duros e estruturais, geralmente duram um pouco mais. E também muda a duração de acordo com a área. Por exemplo, o lábio tem uma tendência a durar um pouco menos, porque a gente movimenta muito, então acaba gastando esse ácido hialurônico mais rápido. Mas a duração que a gente fala é de 6 meses a 2 anos. Então vai depender do ácido hialurônico utilizado, da região e da quantidade também. Eu tenho por conduta
Não usar quantidades muito grandes, porque eu não gosto de colocar uma quantidade grande para durar um monte, mas deixar a pessoa esquisita. Claro. E aí depois de uns meses é que fica bom. Eu prefiro deixar bom já na hora e que ela venha refazer e fazer uma manutenção com uma maior frequência, 9 meses, 1 ano, enfim, para estar sempre bem. Eu não gosto de ter aquele olhar de, eu vou botar um monte para durar mais, mas a pessoa ficar estranha. Não, e é legal mesmo a pessoa estar em contato, né, com esse médico, enfim, esse especialista, né? Até para que o médico diga, olha, o teu vai durar, tu pode vir daqui a 3 meses, agora acho que já tá na hora, né? Eu acho que é um olhar, né? E a gente vai olhando, e ele não é como o Botox, por exemplo, que o efeito passa e tu vê, assim... O preenchimento tu vai notando que vai saindo aos pouquinhos. Então, quando tu tá sentindo que aquilo tá começando a incomodar, a gente recoloca um pouquinho, não precisa. Às vezes, numa primeira sessão, nós temos que usar um volume maior. E depois a manutenção são pequenos volumes, só para manter mesmo os resultados. Então, é uma coisa muito tranquila. Então tá, valeu, Stephanie, obrigada. Continuamos com o programa da Regina. Bom, quem está acompanhando o programa da Regina sabe que a gente está fazendo uma série aqui na Vitalvet, né, que fica na Euclides da Cunha, número 493, bairro Partenon, de onde, claro, vem o Dr. Ricardo Pacheco. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre fisioterapia, porque muita gente acha que pet não precisa fisioterapia, ou em que casos, assim, mas por que fazer fisioterapia? Então, é isso mesmo que a gente quer que tu explique hoje, né, pra gente. Então, Regina, a fisioterapia, há 18 anos atrás, quando eu comecei, ela de fato não era mais comum de ser procurado, né? Os animais eram aqueles animais um pouco mais do pátio, não eram tão humanizados como hoje em dia. Mas hoje em dia a gente sabe que eles são tratados como membros da família. E da mesma forma que as famílias têm essa afeição, elas passam a ter também esse cuidado. Então, muitas lesões que eram corrigidas antigamente de formas diferentes, hoje em dia já tem técnicas mais avançadas, tem equipamentos e tecnologias mais avançadas, tal quais as utilizadas em humanos. Então, para isso que a Vitalvet investe muito forte, inclusive, para ter essas tecnologias dos clubes de futebol internacionais, para poder devolver a integridade física das articulações, enfim, sejam elas operadas ou não, na melhor forma possível e o mais rápido possível. Bom, em que casos geralmente se usa, né, se faz o uso da fisioterapia? A gente utiliza a fisioterapia tanto para tentar evitar procedimentos mais invasivos, como as cirurgias, e na grande maioria das vezes nós temos sucesso e conseguimos evitar. Existem algumas patologias, alguns tipos de lesões que obviamente é impossível resolvê-las sem a cirurgia. E aí entra a fisioterapia no pós-operatório, que eu diria, e até me ocorre que hoje eu avaliei um animalzinho que passou por essa dificuldade, justamente de ter feito a fisioterapia, iniciado a fisioterapia um tanto tardia. Acabam fazendo aderências, o tecido da pelezinha vai aderindo à musculatura, e isso vai interferir na recuperação posterior. Já aconteceu casos, inclusive, de nós termos o cirurgião ter que reintervir para liberar a pele que ficou aderida na musculatura. Então, é muito importante, já que temos a modernidade da fisioterapia e da tecnologia, que ela seja aproveitada, né, e seja feita no momento adequado, com a orientação e com os profissionais. Na prática, assim, quais são as técnicas que tu usas durante a fisioterapia? Bom, a gente tem desde os equipamentos mais tradicionais, como o ultrassom, o laser em diferentes potências e diferentes comprimentos de ondas, as correntes tanto analgésicas quanto de fortalecimento muscular, o campo eletromagnético superconcentrado, que é o sistema superindutivo, já é um equipamento mais avançado. Nós somos a segunda clínica do Brasil a possuir. Ele cria um campo magnético que penetra até 11 centímetros no tecido, promovendo tanto alívio de dor quanto contração de todas as musculaturas ali envolvidas. E a fisioterapia, uma vez feita, mesmo um pós-cirúrgico, enfim, ela tem que voltar, ela precisa de uma manutenção, ou ela fez uma vez e está tudo bem? Cada caso é um caso, né? Principalmente quando ele já cronificou o problema ou quando deixou de... por exemplo,
em outro programa nós gravamos ali o caso de uma ruptura de ligamento cruzado. Se a opção nesse caso for não cirúrgica, provavelmente esse paciente vai precisar fazer fisioterapia com alguma periodicidade para o resto da vida, ou ondas de choque, ou infiltração com ácido hialurônico, enfim, técnicas assim, porque esse joelho vai ter uma tendência a fazer muita artrose. Então, em alguns casos, quando são tratados, quando são mais simples, a fisioterapia é breve, é 60 dias, 90 dias. Ou seja, né, cada caso é um caso, vocês avaliam, é bem isso mesmo, o que vai precisar, mas o PET não fica sem atendimento, quer dizer, ele vai sair daqui com um resultado positivo. A gente se esforça para ter o melhor resultado possível. Claro que em alguns casos, obviamente, a gente não tem sucesso devido à gravidade do problema, mas a gente sempre faz de tudo para que seja o melhor resultado possível, que aquele corpo ainda tenha condições de responder. Os velhinhos, por exemplo, eu costumo dizer, o sucesso às vezes não está na melhora, está na lentificação do processo de piora, porque eles já estão num processo de cada vez ter menos força, menos energia, os tecidos já não têm mais a cicatrização tão perfeita. Mas isso é bem importante ser abordado, inclusive no dia da avaliação com o cliente, porque às vezes ele pode vir com uma expectativa de que o animal vai rejuvenescer, mas muitas vezes a gente não consegue ter isso, a gente consegue que ele tenha qualidade de vida e vá piorando de uma forma mais lenta. Tá bem, Ricardo, obrigada, mas é isso, é qualidade de vida mesmo, né? Então, segue aí o programa da Regina. Hora da moda masculina com este rapaz mais elegante do que nunca hoje, que nós vamos falar justamente do que ele está vestindo, dos conjuntos. Agora, preciso te falar, arrasou, né? Esse aí tá belíssimo. Lindo, né? Um presente de Karina Chaves. Tinha que ser, Karina Chaves sem bom É um gosto. conjunto da Triton. Representa as melhores marcas, né? Representa as melhores marcas. E esse aqui é super difícil, viu? Conjuntinho que tem um shorts e um casaquinho, não é qualquer conjuntinho. É porque ele é bem isso, ele dá para várias ocasiões, assim, né? A gente já vai falar nisso. Mas eu queria primeiro perguntar, porque eu já vi, aliás, vi em várias fotos de revista e tal, mas é uma tendência o conjunto masculino, porque para a mulher sempre foi, né? Exatamente, eu errei. Oi, pessoal, tudo bem? Eu demorei para trazer esse assunto para aqui, para o programa. Demorei. Mas por quê? Tu né? estava receoso que fosse uma coisa passageira? Já não é, exatamente. O conjuntinho já não é de agora, né? Ele tem, assim, uma entrada nos homens mais antenados na moda e tal. E ele veio para ficar. E ele tá ficando e cada vez mais ele tem aumentado aí a aderência nos homens. E é bacana porque ele tem uma estampa, mas é uma estampa discreta. Sim. Né? E eu vou te falar, existem vários modelos, né? Várias estampas, várias tecidos cores, também. tecidos, assim. É uma gama muito interessante. Eu decidi vir, né, com esse presente, com esse look. Para mostrar que realmente ele é muito agradável. Muito mas prático, tem que saber, né? A própria Karina Chaves, que deu o presente, disse, tem que segurar, né? Tem esse que tipo de roupa. segurar, carregar. É estilo. É estilo, né? Não é fácil, né? Porque e é um look mais informal. É um look informal. Ele tem esse despojamento. É muito prático, né, Rê? Às vezes a gente fica muito preocupado. Mas como é que eu vou botar? O conjunto, ele veste a gente da cabeça aos pés. Né? Pois e o que a gente tem que observar, então, aí de importante, né? Na hora de colocar um conjunto masculino, o que é mais legal? A gente tem que ver, assim, primeiro, onde é que a gente vai estar vestindo, né? Em qual ocasião. Então, assim, é um fim de tarde, é um happy hour, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Depois a gente tem que saber como é que a gente vai compor, né? Pois é, eu já ia te perguntar, a gente usa assim sequinho, a gente incrementa esse look? Dá para incrementar, eu acho que dá para botar acessórios, né? Aquelas boas pulseiras, bacaninhas de couro. Enfim. Eu não tô, porque essa proposta aqui, ela é uma proposta mais sequinha, assim. Né? E eu gosto também de coisas mais sequinhas, assim. Mas né? dá para incrementar. Mas dá para incrementar, né? Botar uma shoulder bag, que é super na moda também. Vamos só lembrar o que é, para o pessoal de casa. Que é aquelas bolsas... atravessadas, no caso. Atravessadas, né?
pochetes, enfim, a gente pode jogar, brincar com isso também, né? Um bom óculos escuro. Um bom óculos escuros, né? Na A gente tem que escolher praia. o calçado certo também. Pois então. né? Tá, mas daí Uns só tênis, tu bacanas. acha, ou o quê? Não, depende, né? Tem tênis, o dockside, tem mocassim, que depende do conjuntinho também, né? Alpargata. Então, assim, a gente encontra vários modelos, né? Então, assim, o mais tradicional é os shorts ou a bermuda com uma camisa, né? Normalmente de manga curta. Mas a gente vê conjuntos de calça, de moletom, que não são conjuntos de moletom. Pois é, e o que assim, usar? né? Porque, por exemplo, tu tá com uma blusa embaixo, que não é uma camiseta, não é uma t-shirt, é uma blusa, né? É uma blusa, Como né? é que usar embaixo? Porque a pessoa fica com essa dúvida, né? Tipo, é um Sim. casaquinho, eu uso fechado para não aparecer, o que eu Essa é uma característica dessa peça aqui, né? Ela é uma jaquetinha com shorts. Então, essa possibilita que a gente use com uma camisa, uma blusa embaixo, uma t-shirt, uma regata, né? Ou dá só para usar também o casaquinho, né? É uma possibilidade. Eu gosto de botar com uma peça por baixo, né? Mas normalmente, né, tem conjuntos que também vem com uma camisa e o cara quer botar uma t-shirt ou uma regata. Vai do gosto de cada um. Tá bem, viu? Eu achei bem bacana, achei bem legal. Eu também gostei. Bem bonito, deu boas dicas Bem para quem verão. começa a usar conjunto, né? E a boa dica é isso, né? Essa é uma cor, é uma peça muito bonita, né? É diferente, né? É diferenciada, né? Mas para quem quer começar, tem aí peças lisas, que é importante falar. Que a pessoa não precisa ficar com medo, né? Exatamente. De usar. Então, peças tem cores neutras. Né? Então, acho que a pessoa pode começar por esse viés aí depois vai ousando. Né? Tá bem, como ele tá muito bonito, vou liberá-lo, não é? Porque vai sair, provavelmente, com essa roupa, né? Já vou pra praia, é verão, né? Sabe? Porque assim, Com esse look, termina a gravação, já, vou eu já liberar, me mando, tá? né? Acabou o programa, tá, Adriano? Acabou Vambora. o programa. Então, o programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Grupo do Arte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre, né? E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Porque os ambientes mais lindos e modernos estão aqui na Simoneto. Um beijo para vocês, bom fim de domingo, boa semana. E outra coisa, se os conjuntos acabam sendo mais caros por conta das duas peças,